Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aulas de empreendedorismo, tá? Nas aulas passadas, nós conversamos um pouquinho sobre as leis trabalhistas e a importância das profissões para a nossa sociedade, né? A gente viu que a partir de 18 anos, quando a gente começa a trabalhar e a nossa carteira é assinada, a gente passa a ter alguns direitos, como por exemplo, um salário digno, que vai de acordo com a sua função que está sendo exercida, o 13º, que é um salário extra que você recebe dividido em duas vezes, as férias anual, que você trabalha 12 meses e tem direito a 30 dias de férias. Vimos também a lei que garante o abono de faltas quando a gente apresenta um atestado, né? Se a gente estiver doente, não precisa trabalhar. E as folgas que você deve ter de acordo com o tempo que você passa trabalhando. Se você trabalha durante 8 horas por dia, você precisa ter pelo menos um dia de folga na semana, né? E aí, hoje, continuando nessa ideia de trabalho, empresas, nós vamos estudar um pouquinho sobre a organização das empresas, como é que funciona, né? Nós vamos entender que dentro da empresa existe uma cultura organizacional, ou seja, existem as pessoas de um cargo maior e outras pessoas de cargo menor. A organização de uma empresa é uma entidade que ela é formada por duas ou mais pessoas que trabalham lá na empresa de forma coordenada, né, em determinados ambientes, seja eles internos ou externos, e que essas pessoas têm um objetivo coletivo, ou seja, todo mundo tem o objetivo de fazer a empresa crescer, de buscar melhoria para a empresa, de fazer com que as metas, né, sejam alcançadas. E agora nós vamos entender como essa organização se divide, né? Não são todas que se dividem assim, podem ter mais cargos ou pode ter menos, tá? Mas essa é a estratégia básica de divisão dentro das empresas. Primeiro, em cima, no topo, nós temos o empresário, né, que é o dono das empresas. Bem aqui, nós temos os empresários, que são os donos das empresas. É eles quem entram com o dinheiro para construir aquelas empresas e oferecer serviço para as pessoas, né? E os seus objetivos, eles são sempre de ampliar a empresa, de oferecer mais trabalhos, de ter bons lucros e etc. Depois do empresário, vem o diretor, que é a pessoa que dirige, planeja, organiza e controla as atividades de diversas áreas na empresa. É o diretor quem faz as recomendações sobre os novos investimentos ou desenvolvimento de novos negócios. Ou seja, quando tem alguma adaptação, alguma mudança, chega algo novo na empresa, é tudo planejado, dirigido e organizado pelo diretor, tá? Não passa lá para os operários antes de passar pelo diretor. Depois do diretor, tem o gerente, né? Existem vários tipos de gerentes e cada um tem a sua função específica. Só que o que tem de igual entre eles, né? O que é comum entre eles é que ele é uma pessoa responsável por um setor específico. Por exemplo, esse gerente ele é responsável pelo setor de vendas, ele é responsável pelo setor financeiro. Cada gerente tem sua área de atuação, ele fica responsável por uma área. E também é o gerente que traça as estratégias, né, para que seja alcançado as metas.
ele lança as metas e ele também traça estratégias para aquelas metas serem atingidas, tá? Tanto pode ser chamado de gerentes ou de chefes. Depois dos gerentes, vem os supervisores, que são eles quem lideram um grupo de pessoas menores em determinados setores, né? O gerente passa a orientação para o supervisor e ele vai ver se os funcionários, operários estão desenvolvendo o seu trabalho tal qual como é para ser, tá? E ele tem um papel mais operacional. Ele está mais ligado aos operários, aos funcionários, tá? Depois dos supervisores, tem os funcionários e operários, que são aquelas pessoas que executam as tarefas, que são traçadas desde o empresário até o supervisor, né? O empresário lança a ideia, o diretor aprova, que passa para o gerente, que o gerente planeja, traça estratégias, desenvolve estratégias, traça metas para ser atingidas, que passa para os supervisores orientar os seus funcionários, né? Eles são os funcionários e operários, né? Eles são os principais responsáveis para obter êxito nas metas que são traçadas, tá? Claro, cada um tem sua parcela de contribuição, desde o empresário até o funcionário, mas são os funcionários e operários que fazem, né, a empresa ter mais lucros ou ter menos lucros, tá? E aí, a gente deve entender por que que a organização do ambiente de trabalho é importante, para que as atividades elas sejam divididas, né? Para não precisar, por exemplo, o gerente ficar responsável por organização de metas, por desenvolvimento de estratégias e ao mesmo tempo ele está lá operando as máquinas, vendendo os produtos, né? Por isso que é importante dividir as funções, né? Dividir, organizar as empresas para que sejam divididas também as tarefas, tá? E aí, antes da atividade, é bom a gente frisar também que líder é diferente de chefe. Um líder, ele pode ser um chefe, um gerente, um coordenador, um supervisor. O que vai caracterizar o líder, que vai dizer que ele é um líder, são as suas qualidades profissionais. Ou seja, se o líder, se o chefe, um supervisor, um gerente, ele motiva, ele inspira os seus trabalhadores, os seus grupos, sua equipe, eles são considerados líderes, tá? Líderes. Agora, se eles não motivam, não inspiram, não dão feedback, não faz sua equipe ter um bom resultado, isso nós consideramos de chefe. Ou seja, para a sociedade, o líder, ele tem mais empatia pelos trabalhadores, tá? As suas qualidades são maiores do que a do chefe, tá certo? Assim também acontece nos nossos trabalhos em grupo dentro da escola. Quando a gente vai organizar um trabalho em grupo, por exemplo, tem uma pessoa que a gente delega ficar como representante da equipe. Aí a gente vai dizendo, ó, tu faz os desenhos, tu escreve o texto, tu organiza o cartaz. A gente divide os trabalhos para que todo mundo participe da forma que é planejado, tá certo? E agora vocês têm uma atividade na folha que vai ficar aqui na plataforma. Se você não conseguir imprimir, não tiver como imprimir, você pode fazer no caderno e mandar a foto na plataforma, tá certo? Tchau, tchau!